resolve viajar sozinha é batata. Ela vai ouvir uma série de perguntas desmotivadoras. Mas você vai sozinha? Mas não é perigoso? Mas não vai ficar muito caro? E se ela resolve ir de ônibus então? Vão fazer acreditar que é uma péssima ideia. Ah, mas vai passar perrengue. Ah, mas vai ser muito difícil planejar. Eu me chamo Elis Carvalho e para cair com terra com todos esses mitos, a gente vai iniciar o nosso primeiro podcast de turismo de HZ, o portal de entretenimento de A Gazeta, com o tema Mulheres que Viajam Solo e de ônibus, viu? Bom, já inicio aqui agradecendo a presença das nossas entrevistadas, meninas que são especialistas em viagem, que amam viajar. A Mel, por exemplo, é psicóloga, é atriz, é criadora de conteúdo no perfil Viajando com Mel. Obrigada pela presença, Mel. Gratidão pelo convite. Uma satisfação estar aqui, principalmente falando de viagem, que é um tema que a gente gosta tanto, né? É isso aí, obrigada. Agradeço também aqui quem está com a gente, a Larissa Zago, que é engenheira de alimentos, né, Larissa? E apaixonada por viajar. Ela também é criadora de conteúdo no perfil Viaja Lari. Lari, muito obrigada. Isso, obrigada por estar aqui, a oportunidade de falar de viagem. Vamos lá para esse bate-papo. Vamos sim. Bom, gente, eu acho que não tem como começar esse papo de outra forma, né? Nós nascemos sozinhas, mas parece que durante toda a nossa vida fazem a gente acreditar que a gente não pode fazer nada sozinha, né? Se for mulher, então, pior ainda. A gente precisa sempre ter alguém do lado para validar aquilo que a gente vai fazer, né? E eu lembro, assim, que nas minhas primeiras férias, lá dos 20 e pouquinhos anos, bem pouquinho, eu falei, cara, é minha oportunidade de viajar agora, porque eu tinha dinheiro, eu tinha tempo, eu tinha muita vontade. E aí eu comecei a ver com amigos, quem vai comigo? Quem vai? Quem vai? E ninguém podia, eu não queria, eu não tinha dinheiro. E eu falei, e agora? Não vou viajar, né? Porque eu não tenho companhia. Eu pensei e falei, vou. E nunca mais eu quis saber de outra coisa na minha vida, né? É mais ou menos assim, parece que o bichinho da viagem solo pega a gente, assim, de um jeito. E, Mel, eu queria entender, assim, você que é psicóloga, você deve saber me responder bem. Por que as pessoas têm tanto medo, assim, de viajar sozinho? Pois é, eu já recebi várias mensagens assim de pessoas que têm esse desejo, como você falou, né, que foi um desejo seu, e fica com esse medo. Acho que por todas essas coisas que você falou, de influências exteriores, né, as pessoas têm, principalmente se a pessoa nunca saiu ali daquela zona para viajar, ela acaba influenciando dessa forma o filho, né, a sobrinha, isso vai se repassando ali. E aí eu acho que as pessoas também têm o medo de viajar sozinha e ficar sozinha, o que nunca acontece, né, que a gente viaja e vai fazendo várias amizades ali. Aliás, eu acho que quando viaja sozinha, a gente até amplia o nosso ângulo ali, né? Nossas amizades, a forma como a gente vai se comunicar com outras pessoas. Isso que você falou é o exato oposto, né? Quando você vai em grupo, a chance de você fazer amizade acaba diminuindo, porque você já tá ali na sua panelinha fechada. Exato. Quando você vai sozinha, você fica mais aberta e as pessoas também ficam mais à vontade pra chegar, pô, aquela menina tá sozinha, por quê? Vamos lá perguntar, vamos saber e tal. Então eu falo que quando eu viajo sozinha, às vezes eu preciso fugir das pessoas pra ficar sozinha, porque se deixar eu vou estar acompanhada e com gente o tempo todo, assim. Sempre tem um programa, né? Sempre pra praia, tem, sempre tem convite, sempre tem alguma coisa. Agora, eu poderia dar uma dica aí com relação a quem tem muito desejo de viajar sozinho? Sim, claro. Ficar em hostel. É, eu acho verdade. que hostel é um ótimo lugar para quem quer viajar sozinho pela primeira vez. Sim. Porque ali sempre tem alguém que está viajando sozinho também, e aí você consegue ampliar aí esses contatos, né? verdade. Fazer coisas juntos. Mas tem muita gente que ainda tem preconceito com hostel, né? Como que eu vou dormir com outras pessoas? verdade. E se pegarem as minhas coisas? E eu sempre falo que quem tá em hostel tá muito acostumado em viver em sociedade, Com certeza. né? E o hostel também te traz, certos hostels te traz segurança, né? Tem armário com cadeado, tem quarto que é só quarto feminino, quarto masculino, então, né, dá pra ficar mais à vontade também dormindo em hostel. E, Lari, quais são, assim, as táticas que você usa para você conseguir viajar e, ao mesmo tempo, estar em segurança? Até mesmo pra gente passar um pouco de segurança para quem quer viajar, mas tem medo. Bom, em primeiro lugar é saber para onde você vai, o nome do local, a rota. Por exemplo, eu viajo muito de ônibus. Então, quando eu vou de ônibus, eu sei qual a rota o ônibus vai fazer, quais os pontos de parada que vão ter também. Estou sempre me comunicando com os meus pais ou alguma amiga, compartilhar a localização. E também uma questão de segurança que eu ando sempre é com doleira.
né? A gente fica, vou levar tudo na bolsa. Aí bota tudo na bolsa, documento, cartão, celular. Então a doleira te traz uma segurança maior ali, viajando de madrugada, né? De ônibus e tudo mais. E também você ficar segura em si mesma, como a gente tinha comentado, né? Seguir a intuição. Acho que nós mulheres temos muito isso. De saber olhar pra pessoa, de saber se aquela pessoa é confiável, se tá te passando uma tranquilidade ou se não. Se você já tem que cortar o papo logo, às vezes dá uma de maluca, falar alguma coisa, já cortar o assunto e não dar conversa. Sim, eu sei que algumas pessoas, eu tenho uma amiga que ela faz isso, ela faz muito mochilão sozinha no exterior e ela passa o roteiro dela para alguém de confiança. Então fica uma pessoa daqui do Espírito Santo acompanhando em tempo real para onde ela tá indo. Sim. Então se ela disse que meio-dia ela tava chegando em tal hotel e a pessoa tá assim, sinal no telefone, a amiga que tá aqui já fica, peraí, era pra ela tá... né, já com sinal, porque esse horário era o horário que ela ia chegar. A pessoa fica ali acompanhando. Eu achei isso interessante. Não é uma coisa que eu faça, mas algumas pessoas fazem. Eu acho que pode dar uma certa segurança também. E eu já ouvi falar de pessoas que não contam que estão sozinhas, assim, dependendo da pessoa, sabe? Sentiu uma coisa estranha, você tá sozinha, você tá dormindo onde e tal? Não, tô sozinha não, meus amigos estão bem ali, inclusive tô indo lá encontrar com eles, sabe? Ou até no percurso da viagem, não, fulano tá me esperando, meu pai tá me esperando na rodoviária, finge que vai fazer uma ligação ali, ou que manda uma mensagem. Então, são táticas que a gente vai levando. E essa coisa da doleira eu achei legal você falar, porque eu acho que todo mundo que viaja acaba fazendo isso, né? O povo fala assim, mas no rosto eu não vou mexer na minha bolsa, não sei o que, blá, blá, blá. Só se for pra levar roupa, né? Porque tudo meu é de valor tá no meu corpo, colado em mim o tempo todo. Mas sabe uma coisa que eu faço? Eu nunca deixo meu dinheiro em um só lugar. Eu ando com uma parte comigo, mas, por exemplo, sei lá, pego nem que seja R$50 e deixo em alguma necessaire ou alguma coisa do tipo. Porque vai que, né? Vai que acontece alguma coisa. Então você já tem uma reservinha Isso ali. é importante também. Legal. E assim, eu queria saber um pouco sobre as experiências de vocês viajando sozinhas, né, como mulheres e viajando de ônibus. Eu já tive algumas experiências, eu fui do extremo norte do Espírito Santo, né, divisa com a Bahia, até o sul do Espírito Santo, divisa com o Rio de Janeiro, em coisa de, sei lá, 15, 20 dias. Aquela coisa bem... E tudo de ônibus e foi uma delícia, porque o estado é muito diverso. Mas eu confesso que a experiência que eu mais curti foi pelo Nordeste brasileiro. Aí foi um mês inteiro, né? Todo o Nordeste de ônibus. E aquele cantinho que chama de Canela do Brasil, que tem ali, que é Pernambuco, Paraíba, de ônibus você chega em 1h30, 2 horas em outro estado, sabe? E dá pra ir pro sertão, dá pra ir pra praia, muito interessante. E eu fiquei sabendo, Mel, que você fez isso pela América do Sul, e eu achei muito legal, me conta como foi isso. Então minha viagem durou quase 2 meses, mas eu comecei aqui no Brasil, passando por alguns estados e fui até o Mato Grosso do Sul, fiz bonito, fui pra Cuiabá, Cuiabá, agora eu troquei aqui, Corumbá. Corumbá. E aí de lá eu comecei a fazer também todo o trajeto pela Bolívia, depois fui pro Peru. Do Peru eu desci pra Bolívia novamente, da Bolívia eu fui pra Argentina. A minha ideia era ir pro Chile, mas aí eu tive um perrengue no meio do caminho onde eu não consegui, resolvi tirar do roteiro ali o Chile. E aí da Argentina eu fui pro Uruguai e eu fui de barco. Mas aí depois do Uruguai eu fui pra Porto Alegre de ônibus também. De Porto Alegre eu voltei pro Espírito Santo de avião. Foram 2 meses. Foram 2 meses. Eu fiquei pouquinho tempo em cada lugar, aproximadamente 2, 3, máximo 4 dias. E como que você conseguiu planejar essa viagem de ônibus? Você viu tudo antes ou você foi indo? Então, já tinha bastante tempo que eu queria fazer essa viagem, então passei vou dizer até um ano, assim, mais ou menos, pesquisando blogs, pessoas que já tinham feito viagem. E lá tinha muita informação de pessoas que já tinham feito esse trajeto, né? Então aquilo ali também foi o que foi me dando ali coragem para fazer. Um pouco antes de viajar eu fiquei com um pouquinho de medo, principalmente ali na Bolívia, porque eu vi muita informação que o trajeto de ônibus ali às vezes acontecia roubo e tal. Eu achei tranquilo, mas fui nesse medinho, porque eu tinha visto algumas informações que o ônibus parava muito, nessas paradas entrava gente no ônibus para vender coisas, e é uma entrada muito rápida, entra e sai, às vezes de madrugada você podia estar dormindo. Então eu fiquei muito esperta, assim, muito atenta, né, no alerta o tempo todo por causa dessas informações que eu fui pegando em blog. Isso é uma coisa muito legal de falar, que muita gente pensa que mochilar é só pegar a mochila e sair por aí. Não, tem como ser uma mochileira organizada também.
Eu, como uma boa virginiana, eu falo isso. Mas sou virginiana, tudo. E não você vai seguir exatamente, que as coisas mudam. Às vezes você conhece alguém no caminho que fala, vamos pra tal lugar e tal, não sei o quê. Mas é bom você ter uma noção de onde você tá, se tem ônibus, porque já aconteceu de eu ir pra um lugar e planejar pegar um ônibus pra ir pra tal praia e descobrir lá que não existia ônibus sábado. E aí, como que faz? Tem que mudar todos os seus planos, saber o básico, né? Pra onde você vai, o que você quer fazer, o que você quer conhecer, quanto de dinheiro você precisa levar, quanto que é a passagem, qual o nome das empresas, onde você vai dormir. Mesmo que você não pague tudo isso antes, né? Pague na hora, mas que tenha essa noção. É interessante, né, Lari? Você também já fez algumas viagens assim de ônibus, né? Conta um pouco pra gente, assim. No intercâmbio voluntário que eu fiz na Colômbia, eu também viajei bastante de ônibus lá. A primeira viagem de ônibus que eu fiz, eu apaixonei. Sério, o ônibus era muito confortável. Tinha até televisão, assim, na poltrona e era um preço super acessível. Então eu aproveitei lá e fui viajando, conhecendo os lugares que eu queria conhecer lá e deu super certo. A gente tem aqui um grande privilégio capixaba, que a gente tem um entorno assim, de estados muito legais que a gente pode ir de ônibus, né? E isso é muito massa. E eu não sei vocês, assim, tem alguns amigos até que me zoam, porque a pessoa, eu amo viajar de ônibus, eu deixo de viajar de avião pra viajar de ônibus, porque eu me sinto tão plena, assim, eu me sinto poderosa, não sei se vocês sentem isso, de eu entrar sozinha no ônibus, paro na estrada, peço um PF, uma cerveja, eu acho que tem muito charme, muita elegância andar de ônibus, pra quem fala ao contrário é porque não sabe como que é o espírito de plenitude de você pegar a estrada, assim, é muito legal, né? Bom, histórias de viagem, a Mel falou que chegou no Chile, né, passou por um perrengue. Antes de ir, né, na Bolívia, na Bolívia. Porque que foi esse? Me conta essas histórias, a gente quer saber também. Quando eu estava vindo, quando eu cheguei na Bolívia, minha ideia era fazer o Salado Uyuni todo até chegar lá no deserto da Atacama. Porém, eu tinha levado um tanto em dinheiro e a minha ideia era fazer saques também no caminho, já que eu estava viajando sozinha, eu fiquei com certo medo de viajar só com dinheiro ali em espécie. Só que quando eu cheguei na Bolívia, eu não consegui fazer saque, porque o meu cartão eu não aceitava lá. E aí, por sorte, eu tinha conhecido 2 brasileiros lá no Peru e eles desceram comigo até a Bolívia. E ali, como eles estavam já retornando para o Brasil, ela acabou me emprestando R$400. Isso acontece às vezes, assim, né? É interessante você falar que uma pessoa que você mal conhecia te emprestou R$400, né? Que as pessoas falam tanto de medo, cuidado, é perigoso, mulher sozinha, parece que a gente não pode fazer nada. E a gente entende que realmente tem que ter cuidado, é complicado mesmo para a mulher. Mas tendo cuidado é super possível, né? O mundo tá aí pra gente explorar. Eu sempre digo que a gente conhece muito mais pessoas legais do que pessoas ruins viajando, né? E você, Lari, assim, você tem alguma história de viagem, assim, pra contar pra gente? Sim, eu fiquei pensando numa história que eu passei, assim, foi um pouco aterrorizante, mas no final deu tudo certo. Eu tava viajando de ônibus pela Colômbia e, se eu não me engano, eu tava indo de Cartagena pra Bucaramanga, que era a cidade que eu ia fazer o intercâmbio voluntário. E eu, primeira viagem internacional e tudo, eu levei uma mala gigante de quase 30 quilos. Quase que eu não embarquei no aeroporto, porque é enorme a mala. Mandei super mal como virginiana nessa viagem. E aí eu, de ônibus, com aquela mala enorme no bagageiro, tava no meio da madrugada, o ônibus parou depois de um posto de uma polícia federal. E assim, eu tinha reparado, né, na hora que eu entrei no ônibus só tinham colombianos, eu era a única estrangeira ali. E veio o policial com aquela lanterninha procurando a estrangeira no ônibus e botou a lanterna na minha cara. Eu apago quando eu entro no ônibus. Só acordei com aquela luz e falei, gente, o que tá acontecendo? Aí ele falando espanhol, tudo embolado. Aí eu, mais despacio. Tipo assim, fala devagar pra eu entender. Aí ele pediu pra eu descer e tal. Não me revistou, mas ele queria olhar minha mala. Aquela mala gigante, caberia, Deus me livre, né? Mas até uma pessoa ali dentro. Aí eu tava de cadeado, né? Porque viajando assim, sempre coloco cadeado nas coisas e tal. Aí abri e assim, fiquei tranquila porque, né, não tinha nada realmente, assim, não tinha, nem se eu falasse de um canivete, não tinha ali dentro, entendeu? Era roupa, livro, sapato e mais nada. Ele tirou tudo da mala? Então, graças a Deus, não. Ele olhou assim por cima. Quilos, né, gente? Não, tinha até barraca de acampada na mala que eu levei.
Sua casa. Pois é. Aí ele me perguntou o que eu tava fazendo ali, porque eu tava na Colômbia. Eu comecei a falar pra ele que, poxa, eu tô indo fazer trabalho voluntário, trabalhar com adolescente, criança e tal. Tipo assim, tentando mostrar, né, que era uma pessoa tranquila. Aí ele não quis olhar tudo, não. Ele me liberou, fechei a mala e segui viagem tranquila. Mas eu fiquei com medo. Mas que bom que deu certo. Eu tenho uma história que eu adoro contar. Que eu fui pra Amazônia, né? Eu peguei um barco do Pará até a Amazônia, são 6 dias de barco. Caramba. E antes de ir, né, questão de segurança, eu liguei pra empresa que faz esse trajeto, que é na verdade são navios de carga, né? Que hoje em dia são utilizados pelas pessoas, pelos passageiros. Eu perguntei, olha, já teve, a primeira coisa que a gente pensa, né? Já teve caso de estupro? Que eu acho que pra mulher é uma coisa que a gente pensa logo. Aí a atendente disse, não temos registros, mas tem casos de furtos. Principalmente quando o barco para nas cidades e tem aquele entra e sai de gente. Se você não está perto das suas coisas, pode acontecer de sumir algo. E chegando lá, eu tratei logo, eu percebi como que funcionava, né? Você tinha que viver em sociedade. Você ficava em rede, todo mundo em rede. As redes no seu entorno era a sua família. As outras pessoas, assim, um pouco mais próximas, eram vizinhos. Então todo mundo ia ali meio que se protegendo. Então eu já grudei em 2 mulheres, que a maioria ali era homens. Grudei nelas 2, mãe e filhas, e elas viraram minha família naquele momento. E a gente foi se protegendo. Só que eu decidi parar em Alter do Chão, né? Para conhecer o que chamam do Caribe paraense, que é bem um pouco antes de chegar no Amazonas. E quando eu cheguei lá, eu percebi que eu estava com pouco dinheiro. E eu não sabia se eu ia ter tempo de sacar dinheiro até pegar o próximo barco. E eu, naquele desespero, o que eu faço? Um rapaz me viu, que também ia pegar a mesma embarcação que eu. E ele falou assim, calma, eu conheço aqui. Qual é o seu banco? O banco tal. Tem esse banco aqui perto, pega o mototáxi, dá tempo, só vai sair daqui a 15 minutos, dá tempo de você ir lá e sacar. Mas se você não conseguir, eu te empresto. O que você precisar, eu te empresto. E lá em Manaus, você me devolve. Eu falei, nossa, que cara bacana. Mas eu consegui sacar o dinheiro. E aí, quando eu voltei, já dentro do barco, ele aí, conseguiu? Precisa de alguma coisa? Alimentação? Quer que eu te ajude? Eu falei, não precisa. Eu consegui sacar, ainda bem, deu tudo certo. E acabou que a gente ficou amigo. Eu, ele e o irmão dele. E lá tinha um bar no fundo, né? E aí, depois já das tantas, eles já tinham bebido um pouco mais. E aí eles começaram a contar o que eles estavam indo fazer no estado do Amazonas. Meu Deus. Simplesmente explodiu um caixa eletrônico. Eles eram especialistas em explosão de caixa eletrônico. Tá brincando. E aí ele todo assim tirando onda, né? Tinha uma marca de tiro na perna. E ele falou assim, tá vendo essa marca de tiro aqui? Tava com 20 mil no bolso. E eu ali assim, meu Deus do céu. Eu já tinha falado que eu era jornalista, que eu tava fazendo matéria. Já tinha falado tudo, né? Eu falei, e agora, o que eu faço? Aí no dia seguinte, passado o cachaçal, eles se arrependeram de ter contado pra mim. Eu vi na cara deles, assim, que eles ficaram muito sem graça. E aí, eu lá, né, observando a paisagem, olhando pro rio, aí um deles veio do nada, sentado do meu lado, ei, jornalista, tudo bom? E tal, eu, ei, tudo, e saindo já, assim, né? E eu falei assim, caramba, tão legais, caras muito bacanas, mas eram assaltantes, né? Então, assim, é uma história que eu sempre conto, assim, que foi das maiores loucuras que eu acho que eu posso imaginar que eu já passei em viagem, assim, fazer amizade com assaltante de banco. Não, é engraçado que ele sabia onde ficava o banco, né? Eu fiquei pensando, será que ele já pensou nesse dinheiro? Imagina se depois eu tenho que devolver o dinheiro, gente, encontrar com eles ainda, mas enfim. Agora eu queria saber de vocês em relação a dinheiro, né? A Mel falou que o perrengue dela foi, né, que acabou o dinheiro. Eu também acabei passando por isso, que acabou o dinheiro ali naquele momento, eu não tinha como sacar. Muita gente não viaja e não faz mochilão sozinha, as mulheres não fazem mochilão sozinha porque acham que é muito caro. Tem como fazer mochilão sozinha sem gastar tanto, vocês acham? Com certeza. Com certeza. Eu viajo mais de forma econômica mesmo, né? E eu acho que super dá pra viajar. Na verdade, acho que as pessoas, de um modo geral, elas criam uma coisa que só viaja quem é rico, só viaja quem tem dinheiro. Então, muitas vezes elas gastam dinheiro com várias outras coisas, né? E não é o foco. Mas é super dá pra fazer viagens mais econômicas, né? Fazendo uma pesquisa, se planejando ali. Às vezes vai demorar um pouquinho mais o seu planejamento, né? Sim. Mas é super possível. E utilizar de benefícios também, né? Eu não vou lembrar o nome agora, mas tem um programa do governo, eu sou até cadastrada nisso. Vida Jovem.
Esse mês, VD Jovem, você consegue passagem de graça. E fora que hoje em dia também, em questão dessa parte financeira, tanto de cupom de desconto dessas companhias de ônibus que tem, né? Aumentando a concorrência, então assim, dá pra se organizar. A Mel falou uma coisa interessante, né? Que as pessoas falam que viajar é caro, mas elas gastam com outras coisas. Tem gente que vai pra uma balada e gasta 100, 200 reais numa noite, bebendo, às vezes até um drink ruim. E aí eu falo isso, né? Eu sou, por exemplo, uma pessoa que não faz unha, assim, eu não tenho essa vaidade. Roupa, normalmente eu ganho, não sou de comprar muito. Quando eu viajo, eu procuro ficar em hostel ou em lugares mais em conta, mais barato, ou na casa de amigo, ou na casa de um amigo do amigo do amigo do amigo. Já fiquei em casa de gente que eu estudei na 6ª série. E outros meios também, quando eu viajei, eu usei o Couchsurfing, não sei se vocês conhecem. Sim, o famoso surfando no sofá. E aí eu fiquei tanto lá na Bolívia, quanto em Ubatuba, em alguns lugares desse meu mochilão, eu fiquei pelo Couchsurfing. Sim. E mais o hostel também, que fez parte desse... E o lance de comida também. Tem gente que acha que viajar é ir pra restaurante chique, beber vinho caro. Pode ser também, se você se planejar pra isso, né? Mas não é só isso. Você pode comprar sua própria bebida, sua própria comida, cozinhar em casa. O famoso PF que eu amo, eu sou especialista em PF. Então, assim, você se organizando... Eu, por exemplo, tirei férias agora, eu já começo a organizar minha viagem no ano que vem. Sim. Então, eu já vou pagando as minhas coisas, já vou juntando meu dinheirinho pra conseguir ir um pouco mais tranquila, assim, esbanjar tanto, mais confortável. Porque viajar de forma econômica não significa que vai passar perrengue todos os dias, né? Vai ter um dia que você vai comer ali, sei lá, um sanduíche na janta, e o almoço você consegue comer um almoço mais farto. Você vai balanceando, né? E o legal do hostel também, dessas amizades, né, é se juntar. Todas as vezes que eu fui pra hostel, eu me juntava com o pessoal, vamos fazer uma jantinha melhor aqui. O famoso macarrão com carne moída, né? Vai juntando ali. Eu levanto essa bandeira. Tem como viajar de forma econômica e confortável. Sem passar fome, sem passar desespero. Uma coisa que as pessoas me perguntam muito também é em relação à foto, né? Elis, como que você faz essas fotos belíssimas sem, assim, estando sozinha? Você tem alguma tática, Lari? Fazer foto? Não. Infelizmente, tô querendo até dicas aí. O que você faz no momento? Selfie? Eu deixo lá apoiado em algum lugar, boto ali um videozinho, o famoso print. Essa é boa, ou dica. deixo filmando. Ou, oi, tudo bem? Você pode aqui tirar uma foto minha? Observo sempre, né? Porque sempre tem, por exemplo, duas amigas que estão ali passeando. Sim. Mulher geralmente é um pouco mais cuidadosa, né? Nesse sentido da foto e tal, do ângulo. Então eu vou usando disso. Mas assim, se eu falar pra vocês que eu amo todas as fotos, eu tô mentindo. Você tem dica, Mel? O que você faz normalmente? Você esquece foto quando você vai viajar? Então, não tem exatamente um truque, né? Mas eu não sou tão fã de tirar selfie. Mas eu tento pedir, às vezes, um casal que eu vejo ali, aí faz aquela troca, eu tiro a deles, eles tiram a minha, quando eu vejo uma família junto, pra confiar um pouquinho mais. E às vezes o famoso tripé, né? Eu lembro de quando eu fui exatamente essa viagem pra Amazônia, tinha uma moça, ela tinha fotos belíssimas e ela fazia isso, ela botava a câmera dela, era a câmera no tripé, e pelo celular ela dava um clique. Então ela ia lá sozinha, assim, ela ia lá e andava, e dava pra um lado, dava pro outro, sentada, deitada, dando clique ali só pelo celular, assim. Legal. E as fotos ficavam maravilhosas, tudo sozinha, ela não pedia ajuda pra ninguém. Mas assim, o que eu faço normalmente é, antes de eu ir pro lugar, ai gente, não sei se é doideira, mas é o que eu faço. Antes de eu ir pro lugar, eu já boto lá, #lugar. E vejo as fotos das pessoas. Então eu já vou pro lugar sabendo onde eu vou fotografar e qual pose eu vou fazer. Uma boa dica. Tiro o print, deixo ali no meu celular. E é até engraçado que as fotos ficam muito parecidas. Claro que não vai ficar igual porque é outra pessoa, é outro lugar, é outro céu, é outro tudo. Mas isso evita que eu fique pensando muito, o que eu faço? Não ficou boa, não sei o quê. Então passa uma pessoa na rua, pode ser qualquer pessoa, uma criança ou um senhor de 80 anos. Eu vou falar assim, ele tem que ficar nessa posição e você só aperta aqui. Então a pessoa não precisa mexer, não precisa pensar, não precisa fazer, só aperta que vai ficar boa. E muitas das minhas fotos que as pessoas acham maravilhosas foram feitas assim, por gente que falou, eu não sei fazer foto, não vai ficar legal não. Eu falei, não, vai ficar. É só você deixar nessa posição aqui que vai ficar, porque eu já tinha pensado na foto antes, Isso né? E aí tem gente que tem vergonha. Eu penso muito isso, assim, vergonha. Daqui a 5 segundos a pessoa não vai mais lembrar de você.
ela nunca mais vai te ver na vida. Então, assim, deixa a vergonha de lado. Mas se não conseguir, às vezes a timidez é algo realmente forte na pessoa, essa dica que vocês deram de deixar filmando, tirar print ou levar um tripé, eu acho que pode ser interessante. E edição, né? A foto é muita edição, né? Eu fiz esses dias um conteúdo que eu mostro a minha foto real e a foto editada completamente diferente. Edição conta muito. E agora um assunto polêmico, quando a gente se fala de viagem, né? Para encerrar aqui a nossa conversa. O que vocês acham de carona? Pedir ou não pedir carona? É arriscado para mulher que viaja sozinha, mulher que viaja de ônibus por aí? Pode ir. Então, eu nunca viajei de carona, só com aplicativo, né? Que eu tenho um pouco mais de confiança. Mas já conheci muitas pessoas, inclusive mulheres, que viajaram de carona. Eu acho que tenho risco. Tenho vontade de viver essa experiência em algum momento. Não sei se aqui, não sei se fora do Brasil, mas tenho vontade de em algum momento ter essa experiência. Eu acho que a gente tem que ter alguns cuidados, talvez alguns cuidados até semelhantes ao que ela trouxe ali para viajar qualquer outro meio, seja de ônibus, viajar sozinho, enfim. Sim. Mas é aquilo que você falou também, existem muito mais pessoas boas do que pessoas ruins, a gente vai conhecendo isso na estrada. E quando eu vejo esses colegas viajantes que viajam de carona, eles trazem muito disso, entendeu? Essas coisas positivas, assim, os riscos vão existir como existem em diversos lugares, mas a gente tem que ter alguns cuidados, como a gente tem que ter em vários lugares, mas eu acho que às vezes vale, com todo cuidado, apenas arriscar. Eu também utilizo muito aplicativo de carona, muito mesmo, até mais do que de viajar de ônibus, assim, porque os horários são mais flexíveis e tudo mais, mas sempre aquelas dicas que eu dei de segurança, eu sempre uso elas. Compartilho localização, contato do motorista, a placa do carro, o trajeto. Então, assim, tem que ter cuidado de qualquer jeito, entendeu? Mas também não é pra ficar noiada, meu Deus, vai acontecer alguma coisa, não. Se precaver ali, curte o caminho. Eu acho que depende muito de quem vai ser a pessoa que vai te dar carona, né? Eu tenho uma tática, assim. Eu, por exemplo, eu ganhei uma permuta de uma pousada chiquérrima em Pedra Azul, mas eu não tenho carro e era tipo dia de semana, não tinha nenhum amigo de carro que pudesse ir, eu fui de ônibus pra Pedra Azul. Chegando lá, eu tive que me virar, táxi caríssimo e tal. E eu falei assim, velho, vou pedir carona, porque não dava pra andar tanto. Eu fiz muita coisa andando, mas não dava pra andar tanto. Aí a minha tática de pedir carona é sinal, né? Faz lá o dedinho e tal. Quando o carro para, você não tem que dizer pra onde você vai. Você tem que perguntar pra onde ele vai. E conforme o motorista ou a motorista tá respondendo pra onde vai, você tá observando. A intuição é muito importante nesse momento. Sentiu qualquer coisa estranha? Não vou pra lá não. Tchau, obrigada. Entendeu? E aí eu lembro que quem me deu carona, quando parou, era um carro de uma prefeitura, de uma cidade próxima. O cara era um senhorzinho já, de cabeça branca, não sei o quê, que ele tava uniformizado e com um crachá. Eu falei, bom, é um funcionário, né? Se ele fizer alguma coisa aqui comigo, tipo, é um risco muito grande pra ele. E ali, conversando com ele, me passou uma segurança. Eu vi que era uma pessoa que estava trabalhando e que estava tranquila. Então eu sempre falo que a minha dica é essa, é perguntar pra onde a pessoa vai e observar tudo. Sentiu qualquer coisa esquisita ali, não vai. A nossa intuição é o nosso maior alerta, assim, né? Mas eu também acho que as pessoas têm que fazer o que elas se sentem confortáveis, né? Não tem que se forçar a fazer algo, né? Até porque nesse forçar você deixa a mente falar e cala a intuição, né? Exatamente. Aí te dá um problema. É isso, meninas. Então, eu agradeço muito a presença de vocês. Falar de viagem é uma coisa, assim, é muito legal, né? Dá vontade de a gente ficar falando. A gente nem vê a hora passar. Eu sei que vocês estavam um pouco nervosos quando chegaram, mas aí conforme a gente vai conversando, as coisas vão fluindo muito. E é isso, Mel. Obrigada por ter vindo. Eu sei que você veio de longe, veio de Aracruz, né? Veio de Aracruz para conversar com a gente. Agradeço muito por você ter compartilhado aqui suas experiências, tá? Eu que agradeço o convite. E você também. Muito obrigada, Lari, por ter vindo aqui conversar com a gente. Também compartilhando aí todas as suas experiências nas redes sociais e agora aqui no podcast. Obrigada, viu? Obrigada a você pelo convite e estou à disposição aí. Prazer, Mel. Bom, aí já cria aí uma relação, já vamos viajar juntos. Com certeza. É isso, gente. Encerramos aqui o nosso primeiro episódio sobre viagem, turismo em HZ. E a expectativa é que a gente possa conversar muito mais sobre esse assunto daqui pra frente, que tem muita coisa legal pra falar, né? Isso aí. Até a próxima. Obrigada. Bora!